Bom dia, quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre ciência, trabalho e tecnologia no campo, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, abram lá na página 24 e vamos lá. Bom, para a gente começar os nossos estudos aí, logo de cara nós temos duas fotografias para nós compararmos. Então, abaixo tem uma perguntinha para a gente comentar sobre ela. Quais são as semelhanças e diferenças entre as imagens? Bom, as semelhanças que a gente consegue observar aí é que nas duas imagens estão acontecendo a colheita do arroz, não é verdade? E a diferença que a gente consegue perceber aí é que na primeira imagem, essa colheita do arroz está acontecendo de uma maneira manual, né, utilizando somente o trabalho manual do homem. E na segunda imagem está acontecendo essa colheita do arroz através das máquinas, né? O homem conduz essa máquina, o que torna essa produção mais rápida, não é verdade? Então a gente consegue perceber que a tecnologia, né, que nós estamos estudando também é aplicada ao campo, né? Principalmente aí, como eu falei para vocês na última aula, em atividades econômicas, né? Como aí envolvendo a agricultura, envolvendo a pecuária, envolvendo também o extrativismo. Então, em todas essas atividades econômicas que são desenvolvidas na área rural, é utilizado sim, né, muitas tecnologias hoje em dia. E como eu falei para vocês, lá na primeira imagem, onde o homem está colhendo esse arroz com a mão, né, que é uma técnica tradicional, e essa técnica, pessoal, ela é utilizada, né, há muitos anos, há milhares de anos atrás, desde a época de quando as pessoas descobriram a agricultura, né, que se tornaram sedentários. Então, essa técnica é utilizada há muito tempo. Hoje em dia, ainda é utilizada? Ainda é utilizada muita essa técnica manual. Porém, hoje nós temos o auxílio da tecnologia, né, dos maquinários para auxiliar nessa produção ou nessa colheita, né, nessas atividades econômicas que são desenvolvidas. Em algumas comunidades, essa agricultura tradicional, nessas atividades econômicas que são desenvolvidas através dessa prática tradicional aí, dessa técnica tradicional, né, representa a cultura e a história dessas comunidades. E nós temos como exemplo aí, né, o sistema tradicional agrícola do Rio Negro, que ele é reconhecido como patrimônio cultural imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Né? Aqui nós temos uma imagem da farinha de mandioca, que é produzida nesse sistema agrícola tradicional do Rio Negro, e essa mandioca é quem garante o sustento das famílias dessa comunidade. E essas práticas modernas que são aí aplicadas ao campo, né, não transformam somente a paisagem desse local, como também transforma a relação do trabalho, né, nesse ambiente rural. E não só são utilizados aí os maquinários, como falei para vocês, nessa parte da mecanização, mas como também eles investem, pessoal, em recursos, né, tecnológicos, novos recursos tecnológicos. Eles têm que investir, né, acontecer um investimento para que essa tecnologia seja desenvolvida. Não tem como a gente planejar, desenvolver uma tecnologia se não houver um investimento por trás. E a gente sabe que essas novas tecnologias que são aplicadas ao campo, elas trazem muitas vantagens, né? Principalmente o maior objetivo desses produtores, né? Desses trabalhadores, é justamente acelerar o processo de produção. Então, com o auxílio desses maquinários, dessa tecnologia, a produção se torna muito mais rápida, né? A produtividade aumenta. Mas a gente sabe que nem todo o território rural aí brasileiro acontece o uso dessas tecnologias. Talvez aí por alguns fatores, como por exemplo a falta de capacitação, né, de alguns desses trabalhadores, porque é preciso, né, ter ali responsabilidade, saber conduzir aquele maquinário, né, tem que estudar, saber como aquele maquinário se desenvolve, como que a gente utiliza ele. Então, talvez não tenha pessoas capacitadas para, né, conduzir esse maquinário, essa técnica, essa tecnologia. E outros fatores também, como talvez nem todos os ambientes rurais existem aí o acesso à internet, então essa falta de informação também que eles talvez tenham prejudica aí para obter essas tecnologias. E outro fator também é a falta, né, de recurso para eles investirem em maquinários, em tecnologia.
né? Porque, como eu falei, não é algo barato, né? Porém, quando você consegue adquirir essa tecnologia, né, no campo, você consegue ter uma produtividade bem maior. Aí na página 25, pessoal, nós temos algumas imagens que estão representando essa tecnologia que é aplicada ao campo, né, nessas atividades econômicas. Primeiro, nós temos aqui um agricultor que está usando um GPS para colher a cana. Ao lado, nós temos uma refinaria que é construída inteiramente com a tecnologia aí, né, nacional. E aqui na terceira imagem, nós temos um fazendeiro que ele está utilizando o aplicativo de celular, né, para controlar o volume do tanque com chorume de suínos para fertilização de pastagem. E na última imagem, nós temos aí, né, o famoso drone, né, que é o desenvolvimento de um equipamento com nova tecnologia para reproduzir imagens com ênfase na agricultura. Bom, pessoal, agora aí na página 26 vocês têm um textinho, tá, para vocês lerem. Esse textinho é do jornal da USP, tá bom? Ele vai falar um pouquinho sobre a chamada agricultura 4.0, então vocês vão ler um pouquinho sobre ele. E depois, né, eu estou mostrando porque meu livro tem resposta. E depois vocês têm 4 aqui frasezinhas, né? E vocês vão assinalar com X as frases que estiverem corretas, tá bom? Após vocês terem lido esse texto, tá? Bom, até agora então a gente viu sobre ciência, tecnologia e trabalho no campo. Agora nós vamos ver sobre ciência, tecnologia e trabalho na cidade, tá bom? Aí então vocês vão aí para a página 27 que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente viu que esses avanços tecnológicos não mudaram somente a paisagem rural, como também mudaram e mudam a paisagem urbana, né, a paisagem da cidade. E hoje em dia a gente vê, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o quanto essa tecnologia, esses avanços tecnológicos têm tomado o lugar de algumas profissões na nossa cidade. Né? Então, aí, em vários estabelecimentos comerciais e também de prestação de serviços, acontece, né, a troca dessas profissões pela tecnologia, como, por exemplo, aí, a utilização da automoção, da robótica e da inteligência artificial. Né? Aí, na página 27, nós temos alguns exemplos dessa troca de profissão por tecnologia. Aí, primeiro, nós temos, né, uma pessoa sacando dinheiro no caixa eletrônico. Então, no caso aqui, a máquina faz todo o trabalho que uma pessoa faria, né? Antigamente, as pessoas que faziam esse trabalho, hoje em dia nós já temos os caixas eletrônicos. Ao lado, nós temos aqui uma pessoa fazendo compras online. Quem não gosta, né, pessoal, de fazer uma comprinha online? Tudo mais rápido, né? Chega rapidinho na casa da gente. Então, é uma forma prática, e agora nessa pandemia, né, que nós não estamos podendo sair de casa, essas compras online se tornaram ainda maiores, né, que a gente compra no conforto da nossa casa e rapidinho chega, né, com uns 15 dias aí, dependendo do produto, rapidinho chega até nós, né. Aí na terceira imagem nós temos um produto que está sendo aí produzido pelas máquinas, então onde antes eram pessoas que realizavam esse trabalho, essas pessoas foram substituídas por essas máquinas, né? Acelerando aí o processo dessa produção. E por último aqui nós temos, né, ingressos de cinemas que estão sendo vendidos com o serviço aí de autoatendimento, pessoal. Então, no caso, onde seria aqui uma pessoa atendendo, né? A gente vai lá, compra o ingresso. Em muitos lugares ainda é assim, né? A gente vai, compra o ingresso com uma pessoa que está trabalhando ali, mas você mesmo agora, né? Hoje em dia tem lugares que você mesmo compra o seu ingresso, né? Você mesmo faz o seu autoatendimento nesse espaço. E aí, logo abaixo, na página 27, tem uma perguntinha para vocês conversarem em casa com o papai, com a mamãe de vocês. Se você, né, e seus familiares já utilizaram algum tipo de serviço de autoatendimento, que é esse exemplo que eu dei aqui, né, dos ingressos de cinema que você mesmo compra e paga, né, naquele momento ali, sem precisar de uma pessoa para realizar esse trabalho, né? Então, muitas profissões foram substituídas pela tecnologia. E como eu falei para vocês, esses avanços tecnológicos, né, essa tecnologia tem extinguido aí algumas profissões, porém a tecnologia também tem proporcionado novos tipos de profissões, né, novas relações de trabalho. Por quê?
Principalmente nessa pandemia, nós estamos vendo muito isso, a utilização, principalmente aí da internet, para conectar as pessoas, igual a tia Lívia, que está trabalhando em casa, né, o conhecido home office que está acontecendo, né, com várias pessoas que estão trabalhando de casa. Então, através da internet, eu consigo me conectar com vocês, né? Vocês estão estudando aí pela internet, eu dando aula aqui pela internet. Então, é uma ferramenta, não é uma tecnologia que nós utilizamos a nosso favor, né? E outra coisa também, né, outro trabalho, outra profissão que surgiu foi o chamado Uber, né, pessoal? Que é um aplicativo de celular, né, que você mostra ali a sua localização e você consegue solicitar um transporte através desse aplicativo, né? Sem precisar, aí, se você estiver na rua, você pelo celular, né, quiser ir para algum lugar rápido ali, não tem táxi, não tem nada, né? Você não tem um transporte, mas você tem um aplicativo de celular, né? Conhecido aí como Uber, que você vai, solicita o seu transporte e ele chega até onde você está através da localização. Então a gente consegue ver, né? Como esses avanços tecnológicos também ajudam muito nesse outro fator aí de novas profissões surgirem a partir dessa tecnologia, né? E aí na sessão Você Sabia, está falando um pouquinho sobre os escritórios coworking, né, pessoal? Que são espaços, né, hoje em dia, que as pessoas criaram nesses escritórios, onde nesse espaço existem profissionais de diversas áreas, como aí advogados, arquitetos, designers gráficos, né, entre outros profissionais. E dentro desses espaços possuem recepções, salas de reunião, acesso à internet principalmente, e através, né, desse trabalho em conjunto nesses espaços, formam-se então novas relações de trabalho, novas relações de serviços, né, interagindo essas diversas áreas aí de trabalho, tá bom? E aí abaixo tem duas perguntinhas aí para a gente conversar, né, que está falando assim. Cada vez mais empresas investem no desenvolvimento de aplicativos, máquinas e ferramentas para facilitar a nossa rotina, né? E isso é muito verdade. Questão A. Você já parou para pensar sobre quais serão as profissões do futuro, pessoal? Vocês já pararam para pensar quais são as novas profissões que irão surgir, né? Porque a gente sabe que cada vez mais a tecnologia avança muito mais rápido, né? Vai avançando rápido, rápido, vão surgindo novas profissões. Vocês imaginam no futuro, né? Quais serão as próximas profissões? Talvez alguma profissão que não exista, que talvez algum de vocês aí vão exercer, né? Fica o pensamento aí para vocês discutirem em casa, conversar em casa com o papai e com a mamãe de vocês. Questão B. Como você imagina trabalhar no futuro? Então, como você imagina que você vai chegar ao seu trabalho no futuro, né? Como vai ser o seu carro? Como vai ser o seu meio de transporte? Será que ele vai ter modernizado muito diferente do que é hoje? Será que o seu ambiente de trabalho vai ser como os ambientes de trabalho são hoje? Ou vocês acham que vão continuar, né, essa questão aí do home office, trabalhar de casa, né, através dessa tragédia que aconteceu, que foi essa pandemia, né, que a gente conseguiu perceber ainda mais como a gente consegue trabalhar de casa, né, pessoal? Como isso é possível hoje em dia. Muitas pessoas criaram aí, como eu falei, lojinhas online para vender produtos, né? E através disso conseguindo sua renda. Então vocês, né, conversem em casa com o papai e com a mamãe de vocês e sobre essas duas questões, tá? Aí da página 28, questão A e B, sobre essas profissões do futuro, sobre como seria, né, imaginar se você ir trabalhando no futuro. E para a gente finalizar, nós temos que entender que esses avanços tecnológicos, né, não chegam com a mesma velocidade, com a mesma proporção em todas as cidades. A gente sabe que algumas cidades chegam, né, em uma proporção menor. Nós temos os exemplos aí que as cidades médias e as cidades grandes, essa tecnologia chega primeiro, né, pessoal? Que foi o conteúdo que nós estudamos aí no nosso último capítulo, que são essas cidades mais desenvolvidas. Apesar, né, dessa tecnologia trazer grandes benefícios nessas cidades, infelizmente nessas cidades aí mais desenvolvidas também acontecem alguns problemas relacionados aí, né, à mobilidade urbana, relacionados ao desemprego, né? E quando a gente fala sobre mobilidade urbana, a gente está falando sobre esse processo das pessoas, né, dos trabalhadores, dos estudantes, de se deslocarem para outro local da cidade, mais longe, né, outro município às vezes, para conseguir trabalhar, né, ou estudar. É o que chamamos de migração pendular que acontece, que é esse deslocamento diário que essas pessoas fazem
para conseguir chegar até o seu local de trabalho, né, até a sua universidade. E isso requer, né, da cidade um transporte público adequado para acomodar todas essas pessoas, né? Um transporte público aí eficiente, né? E muitas vezes a gente sabe que isso não acontece, né? Que a gente consegue ver nas reportagens, nos jornais, as superlotações que acontecem, né, nos metrôs ou nos ônibus. A gente consegue ver esses problemas que acontecem na cidade, né? Existe o avanço tecnológico, esse benefício da tecnologia que traz para essas cidades, porém, existem também, né, alguns malefícios que acontecem nesses ambientes também, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, hoje a gente estudou até a página 29, até essa questão aqui, né? Esse conteúdo aqui, essa atividadezinha e as outras atividades nós vamos fazer na nossa próxima aula, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!